Boa noite, meu nome é Vitória Régia, eu sou jornalista, editora da revista Capitolina e repórter da Gênero e Número, e estou aqui a convite da All Out para a gente conversar um pouquinho sobre a história do movimento LGBT no Brasil e na América Latina. Para quem não conhece, a All Out é uma organização internacional de defesa dos direitos LGBTs que atua aqui no Brasil e no mundo inteiro. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais das campanhas e das ações da All Out, não deixem de seguir a organização aqui no Instagram, que sempre tem campanhas muito importantes. Bom, eu vou chamar já o Renan para a nossa conversa. Boa noite a todo mundo que está entrando. Olá, Pá, tudo boa bem? noite, Renan, tudo bem? Tudo bom, tô todo descabelado aqui nessa quarentena. Deixa eu acender a luz só aqui atrás. Tudo bom, Vitória? Tudo ótimo, Renan. Eu sei que a quarentena é uma loucura, né? Que você está numa agenda também muito lotada nesse Pois mês do é, ano, né? Ah, mas que tô ótimo, que super. muito Junho obrigada. é assim, né? Acabam. Você tá me ouvindo ou não? Junho Tá travando um pouquinho, eu acho. tô, eu tô Tá. te ouvindo. Acho que só tá com um delayzinho. Você tá me ouvindo bem? Acho que agora alinhou, agora alinhou. Mas obrigado pelo convite Ótimo. demais. É bom demais estar contigo. Acompanho teu trabalho já. Queria agradecer ao Laut também pelo convite. Acho que é super Ah, importante, por mais que a gente se desdobre em várias agendas assim nesse mês, acho que é super importante que a gente possa debater esses temas, levar esse conhecimento e cultivar essa memória, essa história das nossas lutas da nossa comunidade. sim, com certeza. Isso é muito importante. É por isso que a gente está fazendo essa conversa, né? A gente vai falar um pouquinho aqui hoje dessa história do movimento LGBT no Brasil e na América Latina. Para quem não sabe, dia 28 de junho é considerado o Dia do Orgulho LGBT e essa data vem da revolta de Stonewall, que aconteceu em Nova York em 69, que foi uma data muito importante, mas o movimento LGBT não surgiu nessa data, né? Principalmente aqui no Brasil e na América Latina, o movimento LGBT já se organizava de diversas formas, e é um pouquinho disso que a gente vai estar conversando aqui hoje com o Renan, que tão prontamente aceitou esse convite da Out. O Renan, gente, faz muitas coisas, faz muitas coisas. Ele é professor da Unifesp, ele é advogado, ele é ativista de direitos humanos e também especialista em história do movimento LGBT no Brasil. E por isso que ele está aqui com a gente hoje para compartilhar um pouco desse tema e, e para a gente conversar bastante sobre essa questão. Só lembrando, gente, que a gente vai começar essa conversa. Quem tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que no final da live a gente vai conversar sobre essas questões também. Renan, eu queria, para começar, então, eu queria começar falando da revolta de Stonewall, né? Como eu falei, a revolta aconteceu em Nova York em 69 e é considerado um marco global dos direitos LGBTs. Você pode começar falando um pouquinho do que foi essa revolta e por que esse episódio ficou tão simbólico? Sim, o Stonewall de fato é tido como um mito fundador, né? Um marco da história do movimento LGBT, ou uma certidão de nascimento, até muitas vezes apontada. Uhum. Mas a verdade é que o que acontece em Stonewall, eu costumo dizer que é muito mais um processo, resultado de uma coisa complexa do que o começo de um processo, né? Stonewall não é onde tudo começa, mas é onde bastante coisa muda. A gente tinha um ativismo já Uhum. anterior em vários lugares, e você tinha, mesmo nos Estados Unidos, tanto grupos ativistas homófilos, como a gente diz, grupos que já adotavam uma perspectiva de luta, ainda que uma perspectiva mais assimilacionista, menos radical de transformação da sociedade, eram grupos que lutavam por transformações legais, por uma aceitação, por uma respeitabilidade. Não passava por um projeto que pós-Stonewall vai virar de transformação radical da sociedade ainda. Mas, além disso, a gente teve episódios anteriores, ainda durante os anos 60, muito semelhantes ao que aconteceu em Stonewall, do ponto de vista da violência policial. E para quem está acompanhando Uhum. aqui e não conhece, Stonewall era um bar, ainda existe, muito diferente do que ele era no passado,
Mas era um bar em Nova York, no Greenwich Village, que é um lugar hoje em dia muito caro, porque tudo ali em Manhattan é caro, mas era um lugar mais periférico, um lugar de pessoas LGBTs latinas, pobres. Era uma espécie de um gueto, né? A gente chamaria de um gueto LGBT. E ali as pessoas iam porque era um dos poucos lugares de sociabilidade, né? Ninguém tinha naquele momento Tinder, Grindr, Sim. né? Bate-papo UOL, que Uhum. eu comecei entrando minha vida sexual no bate-papo UOL para encontrar as pessoas. Não tinham baladas Sim. LGBTs também, como a gente tem hoje em vários lugares do Brasil. Você tinha alguns Uhum. poucos bares que tratavam muito mal a população LGBT, como Stonewall, vendiam bebida batizada, porque era uma época da lei seca, a máfia controlava, tinham relações espúrias ali, mas as pessoas iam porque era um dos poucos lugares que dava para ir, para ser quem você era, para poder mostrar afeto publicamente, né? Dançar junto. Dançar era uma questão fundamental para a comunidade nesse momento, né? Com a população LGBT sempre teve uma relação com o corpo, com a música muito forte nessa cultura Sim. LGBT. Então, Stonewall ele era esse lugar que reunia, né, essa população LGBT e que havia um constante assédio policial. Antes dele, como eu disse, teve episódios como em 1965, no Réveillon de 65, você teve em São Francisco um levante também, né, num baile de Réveillon, em que a polícia não quis deixar acontecer e foi promovido por religiosos progressistas, recebendo homossexuais. Em 66, você tem outro episódio famoso do Compton's Cafeteria, que também marca uma revolta contra a violência da polícia em um bar. Em 67, você tem outro episódio de revolta no Black Cat Tavern, que na costa oeste dos Estados Unidos também, que se resiste à violência da polícia nos bares. Então, assim, os bares eram os lugares de frequência LGBT, porque fazia parte da vida noturna, da sociabilidade do gueto, dos lugares escondidos, onde a população LGBT podia viver, e a polícia sempre assediava. Em Stonewall, Uhum. por várias razões, em 69, como você disse, 28 de junho de 69, a revolta eclode e sai do controle da polícia. Então, não foi algo combinado, que as pessoas se ligaram antes, falaram, gente, vamos fazer a grande revolta que vai marcar a história LGBT no mundo. Não, foi algo muito espontâneo, de algumas pessoas que já não estavam aceitando as ordens policiais, uma outra que não se deixou prender, uma outra que jogou algo contra uma viatura e, de repente, aquilo virou uma revolta, uma batalha na rua, que se estendeu por 3, 4 dias ali, segundo os relatos, e acabou culminando com essa memória que foi criada posteriormente. Ela não é do momento, a memória, né? Foi depois que esse fato, Sim. esse acontecimento, foi lido como a grande revolta do movimento LGBT. Uhum. E, Renan, como você falou, antes mesmo de Stonewall já tiveram vários outros episódios marcantes, né? Se a gente for olhar, trazer um pouco mais para o cenário do Brasil, antes mesmo de Stonewall, de 69, o movimento LGBT já vinha se organizando, né? Você pode falar um pouquinho em que pé estava esse movimento LGBT no Brasil nesse momento que a gente teve essa revolta? Sim, a gente teve vários registros de ativismos e de associativismos LGBTs anteriores a Stonewall e Uhum. anteriores à ditadura civil-militar que começa em 1964 no Brasil. Então você Sim. tem, desde a década de 30, de 40, você começa já a identificar e livros como o do James Green, Além do Carnaval, do João Silvério Trevisan, Devassos no Paraíso, que são histórias sociais, né, que tentam mostrar um pouco Uhum. desses modos de vida que havia no Brasil, já desde o começo do século XX, você já começa a notar não só a presença na cena pública de pessoas LGBTs, antes da sigla existir, né, pessoas que desafiavam esses padrões de gênero, de sexualidade, mas você também tem modos de agregação, ou seja, essas pessoas já não estavam sozinhas, elas já se encontravam Uhum. em alguns lugares meio clandestinos, escondidos, ilegais, né? O caso dos parques, das praças, que toda grande cidade tem histórias de lugares de Sim. pegação, sobretudo para homens gays. Né? Uhum. As mulheres lésbicas sempre tiveram muito mais dificuldade de encontrar esses locais, porque a mulher sempre foi restrita ao âmbito doméstico, do lar, com uma sexualidade reprodutiva, voltada para a família e etc. Né? Mas para os homens Sim. gays,
Sempre houve vários desses espaços, e eles faziam muitas festinhas, era muito comum o registro de festinhas e pequenos grupos já formados, em que havia concursos de Miss Gay, Miss Travesti, os gays se montavam, se apresentavam, faziam concursos do que a gente diria de uma coisa meio drag, né? Dessa cultura drag hoje. Isso já existia, e eles, inclusive, faziam jornais e publicações. Nos anos 60, você tem publicações que circularam por períodos longos, de circulação restrita entre alguns pequenos grupos, né? E passava de mão em mão, eles entregavam na casa da pessoa, envelope lacrado e tal. Mas você tinha o jornal Snob, por exemplo, que circulou de 63 até o finzinho de 68, começo de 69. Então, a gente não tinha ainda, nesse período, um ativismo homossexual organizado no sentido de um movimento social, como a gente considera hoje o movimento LGBT. Mas você já tinha iniciativas de associativismos, de coletivização dessa luta, em que as pessoas já reivindicavam politicamente um lugar de respeito, né, de inclusão, de dignidade. E todas essas iniciativas, elas vão acabar retrocedendo no momento em que a ditadura emerge, né? Então, a ditadura vem a partir de 64, em 68, com o AI-5, e aí você tem um retrocesso dessas formas de ativismo. Como o Vinícius diz aí, não eram movimentos, né? Por isso que quando a gente organizou o livro, a gente considera 78 como o marco do movimento LGBT no Brasil, que é a fundação do primeiro grupo. Mas é importante a gente não apagar o que a gente tem de iniciativas de associativismo e de ativismos que são anteriores, que não eram ainda movimentos sociais organizados no sentido técnico da sociologia, mas que eram iniciativas muito importantes também, porque elas criaram um solo e abriram caminho para o que vai surgir depois, a partir do fim da década de 70, como um movimento social organizado. Sim. Gente, para quem está entrando agora, estou vendo que tem muita gente entrando agora, só lembrando que a gente está aqui falando com o Renan Quinalha sobre a história do movimento LGBT no Brasil e na América Latina. Podem comentar aqui na live, deixar suas dúvidas, que a gente vai responder mais para o final. Renan, você traz uma questão interessante, que eu sei que você traz muito nas suas pesquisas, que é essa relação do ativismo LGBT com esses regimes ditatoriais que o Brasil e a América Latina passou, né? Se a gente for olhar para essa época mesmo da revolta de Stonewall, o Brasil estava sobre esse período ditatorial, né? Não só o Brasil, como a Argentina, Bolívia, enfim, vários países. Qual que é a relação entre esses regimes e esse ativismo LGBT? Que está, como você trouxe, que vai se consolidar bastante nessa época, né? Qual que é o impacto do regime para esse ativismo no Brasil, no caso? Sim, aqui no Brasil, a gente tem um período muito duro. A ditadura toda se usou de repressão, de mecanismos ilegais, extralegais, para perseguir opositores, né? Caçou liberdades públicas, direitos individuais. Mas a partir de 68, com o AI-5, e isso é importante, porque a gente às vezes perde a dimensão do que foi os anos 60. Os anos 60, eles foram uma década de transformações profundas. A gente fala muito do 68, né, que acontece o maio de 68 na França, mas a gente teve, antes desse maio, para culminar no maio de 68, você teve transformações que vêm desde a década de 40 no mundo todo, né, que passam por uma nova onda do feminismo, né, a segunda onda. Simone de Beauvoir vai ser uma das grandes, digamos, referências intelectuais dessa reelaboração. Você tem a luta pelos direitos civis do movimento negro e do movimento feminista, que vão abrir caminho para questionar os papéis, os lugares sociais de cada um desses grupos. Você tem a guerra contra o Vietnã, que vai enfraquecer o poder norte-americano também e que vai colocar em xeque o imperialismo norte-americano. Você tem a Revolução Cubana, em 1959, que traz uma nova perspectiva de transformação para a América Latina, né, de via revolucionária, questionando, né, o único regime econômico possível como o capitalismo e a possibilidade de outras alternativas. Então, é uma década em que você tem muitas ideologias circulando e mudanças importantes acontecendo, que vão culminar com 68, e o Stonewall é fruto disso exatamente, né? Stonewall é um produto dessas mudanças políticas e culturais
que vieram antes. Para explicar Stonewall, a gente precisa, na verdade, entender a década de 40, 50 e 60. Muito mais do que entender um episódio que aconteceu numa noite de 28 de junho de 1969. E por isso que você tem episódios já acontecendo. No caso da Argentina, eu até separei um livro, que é esse aqui, vai acho que aparecer invertido, talvez, mas é a História da Homossexualidade na Argentina, do Oswaldo Bazán, que é um ativista argentino, é uma bíblia, né? Olha o tamanho do livro. É enorme. E ele faz um histórico todo da homossexualidade na Argentina, sobretudo homossexualidade masculina, né? O recorte dele. Mas ele mostra, lá na Argentina, por exemplo, você tem, em 1967, um grupo já organizado, que tinha, antes de Stonewall, portanto, ou seja, não tinha nenhuma influência desse ativismo norte-americano. Tinha mais a influência da Revolução Cubana, tinha mais a influência do nacionalismo peronista na Argentina, que é uma tendência política muito forte, né, do peronismo, ligado ao Perón, que foi um governante importante, um político argentino. Você tem uma ligação com o trotskismo desse grupo original, Nuestro Mundo, que vai surgir em 67. Tudo isso pré-Stonewall. Então, no Brasil, é curioso. Aí na Argentina, você tem esse grupo em 67, em 71 vai vir a Frente de Liberação Homossexual Argentina, que vai ser super importante. Só que em 1976 vem a ditadura na Argentina. E aí ela persegue a Frente de Liberação Homossexual e eles são obrigados a se exilar ou são assassinados e desaparecidos, os ativistas. Um deles, que é o Néstor Perlonger, um antropólogo, vem para o Brasil e se torna uma figura importante da primeira onda do movimento no Brasil. Porque quando a ditadura começa na Argentina em 76, uma das ditaduras, porque a Argentina teve uma sucessão de várias ditaduras no século XX, mas a mais recente em 76, o Brasil está vivendo um processo de transição, de liberalização ainda muito controlada pela ditadura. Então, se na Argentina, o que a gente nota é isso, na Argentina a ditadura vem e acaba com o movimento, aí ele só vai ressurgir depois que a ditadura acaba na Argentina, no final da década de 80. No caso brasileiro, a ditadura também ela acaba com as possibilidades de organização, ela atrasa o movimento em 10 anos, né, porque o movimento tinha condições para surgir, como surgiu no México, em Porto Rico, em vários lugares da América Latina, no comecinho da década de 70, no final de 60, começo de 70. No Brasil só vai surgir em 78, porque a ditadura não permitiu. Então, esses regimes autoritários, eles causaram danos muito graves à mobilização das pessoas LGBTs. Muitas vezes, nós LGBTs não temos dimensão da importância da democracia para a nossa luta. E a nossa luta, ela só pode se desenrolar e avançar para uma cidadania, para conquistas efetivas, sob um regime democrático. Porque regimes autoritários, em geral, eles trazem embutidos um conservadorismo moral, um padrão de família patriarcal, heteronormativa, né, cisnormativa, enfim, que não dá espaço para os nossos desejos, para nossas identidades. Não, com certeza. Esse ponto que você traz da questão democrática é muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, Renan? Outra coisa que eu queria te perguntar, que é uma questão que está tendo uma relevância maior nesse momento, que é uma coisa que a gente já vem discutindo há um tempo, que é o apagamento das pessoas trans e das pessoas não brancas dentro do movimento LGBT, de forma geral, mas principalmente nesse episódio de Stonewall, né? Para você, qual que é o papel das pessoas trans, travestis e das pessoas negras nessa construção do movimento LGBT brasileiro? Tem uma importância enorme, assim, lá fora já tem, né, no caso dos Estados Unidos, da mobilização em Stonewall, isso é importantíssimo, né? O movimento negro, como eu disse, abre caminho para a mobilização LGBT, a mesma coisa acontece aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, se a gente for falar de Stonewall, a gente não pode deixar de falar de Stormy Delavier, que é uma lésbica negra, que foi super importante no episódio da revolta ali, já era importante para a comunidade, né, nas mobilizações, mas ela foi uma figura-chave pelos relatos que se tem de Stonewall, porque ela é a pessoa que não se deixa ser levada algemada, que resiste
e que reage, e que conclama as outras pessoas que estão assistindo a fazer alguma coisa, e aí começa a revolta. Né? A maioria dos relatos convergem para dizer que foi uma lésbica negra que fazia performance de drag king na noite, ali trabalhava de segurança, mas também se apresentava, e tem vários registros da história do Stormy Delaverry. Mas, além disso, você tem a Marsha P. Johnson também, né? Uma trans negra, né? Uma travesti, que também teve um papel fundamental na mobilização norte-americana, né? Não no dia da revolta em específico, às vezes ela foi a primeira que começou, ela própria nega isso numa entrevista, né? Que não ela chega depois, ela chega 2 da manhã, mas ela vai ser uma figura central para a mobilização logo em seguida, né? Dos dias seguintes e dos anos seguintes do movimento, da década toda que vai se seguir, depois vai ser assassinada em condições mal explicadas, e tem até aquele documentário que está no Netflix, fica indicado para quem ainda não viu, que é A Vida e a Morte de Marsha P. Johnson. Você tem um discurso lindo do Hugh Newton, que era uma figura central, uma liderança dos Panteras Negras, em 1970, que é um discurso sobre a libertação homossexual, em que ele vai conclamar o movimento negro, os Panteras Negras, a acolher a luta homossexual, dizendo que é muito importante que nossos irmãos, camaradas homossexuais, sejam reconhecidos. É um discurso que se acha no Google, traduzido ao português facilmente. É Hugh Newton, o nome dele. E é incrível esse discurso de 1970. Ou seja, essa questão que nós chamamos de interseccionalidade hoje, desde uma perspectiva mais acadêmica, ou mesmo da teoria queer, enfim, das elaborações que se tem hoje, já estava sendo feita naquele momento. Aqui no Brasil, para falar do nosso caso, o movimento negro unificado, ele se organiza em 1978, antes do movimento homossexual, que também vem logo em 1978, um pouco depois. E vai ser muito importante essas trocas, tanto que o primeiro ato público em que o Grupo Somos o Grupo Somos é esse grupo pioneiro do ativismo homossexual brasileiro, que é fundado em maio de 1978 em São Paulo. O primeiro ato que o Grupo Somos vai é um ato do movimento negro de 1979, em novembro de 1979. Ele vai com uma faixa contra a discriminação racial. Grupo Somos de afirmação da identidade homossexual. Ou seja, esses grupos já tinham a percepção e a vivência de que eles sofriam o mesmo tipo de violência, o mesmo tipo de opressão, baseado sobretudo na violência de Estado, da ditadura e na violência policial em particular, porque havia uma série de operações policiais de violência contra a população negra, que até hoje segue um genocídio da juventude negra nas periferias e etc., e que também segue em relação à população LGBT pobre em vários pedaços da cidade, que são vistos como lugares ainda guetificados e tal. Então, isso é uma coisa muito importante que você chama a atenção desse cruzamento, né? Para além de pessoas negras que participavam também do movimento, ainda que fossem minoria, nessa primeira geração do Somos, né? E mais tarde a gente vai ter coletivos de pessoas negras, do Adé Dudu, vários outros grupos que vão surgindo com uma perspectiva de cruzamento muito mais claro, mas isso aparecia, isso está no Lampião da Esquina, que é o jornal, digamos, fundador também, apesar dos jornaizinhos anteriores que eu falei que não tiveram uma circulação nacional como o Lampião, mas o Lampião é tido como esse grande jornal dessa primeira onda do movimento, ele circula de 78 até 81, e ele traz entrevistas riquíssimas com Abdias do Nascimento, por exemplo, que é uma liderança negra importantíssima e que naquele momento está fazendo as pontes e falando que é importante apoiar a luta homossexual. Tem entrevista com Lélia Gonzalez, tem entrevista com Alessi Brandão, que se assumiu lésbica naquele momento, uma jovem cantora do samba carioca, sofrendo preconceito na escola de samba e tal, e contando essas histórias. Então, é muito bonita essa primeira geração do movimento, a maneira como tudo isso vai emergindo e essas questões vão se cruzando para construir uma agenda, né, de emancipação, de libertação, que leve em conta não só a sexualidade e gênero, mas também essas outras dimensões de raça, de classe. Renan, muito interessante isso que você traz, porque eu acho que se uma pessoa LGBT não estuda, como você faz a fundo a história do movimento LGBT, ela não vai conhecer esses referenciais que você está trazendo, né? De como essas diferentes lutas se ligavam e qual a importância disso.
Diante disso, a que se deve? Como você avalia qual é a motivação da falta desses referenciais, principalmente para a juventude LGBT, sabe? De não saber quem são essas pessoas que estavam ali na linha de frente dessa luta, que, como a gente já falou, eram geralmente pessoas trans, travestis, mulheres negras, lésbicas, como você trouxe. A que se deve isso? É uma excelente questão, Vicky. Eu acho que tem várias razões para isso. Eu acho que tem apagamentos e invisibilizações. Todo o processo de construção da história e da memória é conflitivo, né? Você não tem uma única história, nem uma única memória. Pelo contrário, você tem batalhas e disputas em torno de eventos passados que vão presentificando esse passado, né? Então, esse debate sobre as estátuas, o que fazer com esses monumentos, Borba Gato, monumentos de bandeirantes, enfim, uma série de pessoas que tiveram péssimos papéis na história, né, do ponto de vista dos direitos humanos, do respeito à pessoa humana, etc. O que fazer com isso? Porque a história ela é conflitiva, você tem escritas diferentes e sempre no plural. E o que a gente nota é que o movimento LGBT ele sofreu um processo do fim dos anos 60, havia uma radicalização que arrasta nos anos 70, mas que já vai refluir com uma certa perspectiva mais conservadora, ganhando mais espaço. Né? O movimento ele vai sendo cooptado de um lado pelo Estado, de outro lado pelo mercado, e a gente vê um processo cada vez maior de autocentramento do sujeito LGBT. Então, para afirmar os direitos e conseguir as conquistas, precisa cristalizar uma identidade, precisa de alguma maneira, estabelecer as clivagens, as separações com os outros grupos e fazer um processo de autocentramento. E isso faz uma coisa que é muito ruim, porque perde essas conexões, apaga essa história, né? O pessoal está chamando a atenção e também tem isso, a influência de uma cultura que informa esse tipo de operação ideológica, que é uma cultura heteronormativa, patriarcal, racista, né? Tudo isso vai aparecendo e aí vai começar a ler o que foi Stonewall, vai pegar o homem branco, como aquele filme que existe, onde o orgulho começou, né? Que é problemático desde o nome, porque o orgulho não começa exatamente ali, apesar de ter uma mudança importante naquele momento, né? Como a gente falou, teve vários episódios anteriores já de reivindicação de respeito e etc. Mas ali coloca um homem branco como protagonista. Não vou dar spoiler aqui do filme, mas né, o protagonista é o homem branco, que vai lá, que lidera, que faz tudo. Né? E não é a verdade. Né? Não é a verdade histórica. Tinha homens brancos ali também, gays? Tinha. Né? Mas é preciso não fazer essas leituras da história só por uma única lente, como aconteceu por esse centramento de um sujeito LGBT, que em geral era gay, cisgênero, branco, né? Que dominou essa narrativa e que acabou reduzindo a complexidade dessa história, porque é uma história muito bonita, de muita complexidade, e que vira uma coisa simplificada, pastichizada, que vira material para a indústria cultural. Né? Então é importante a gente fazer essa leitura, aquilo que o Walter Benjamin, um filósofo, chama de uma leitura contrapelo da história, né? Que é você pegar uma escova e ler no sentido oposto. Né? Você escova para tirar o que fica por debaixo dessas camadas, que são camadas de invisibilização, né? De soterramento, de apagamento. Mas essas coisas estão ali inscritas. Né? Se a gente se dispõe a ir lá, e às vezes não é uma tarefa fácil, porque trabalhar com isso exige arquivo, tomar entrevista com as pessoas, né? Muitas vezes é muito difícil. Tem metodologias específicas, os historiadores são especialistas nisso, e eu flerto muito com esse campo da historiografia, com essa metodologia. Mas é algo que me parece fundamental para a gente não correr esse risco de uma geração jovem LGBT que chega agora no mundo e que acha que está inventando a roda. Porque eu acho que toda geração ela tem um pouco essa pretensão de achar que está revolucionando, que está mudando tudo. Né? Aquela música que a Elis gravou, do Aldir Blanc e do João Bosco, do Como Nossos Pais, enfim. Não é... Agora esqueci quem compôs, enfim. Mas que a Elis gravou e que tem essa coisa geracional, né? De querer romper com a coisa da outra geração e querer dizer que está fazendo o novo. E não é exatamente isso.
né? Você tem Uhum. um acúmulo muito grande das lutas, uma abertura de caminhos que vai sendo aprofundada a cada geração, e isso precisa ser visibilizado. Ainda mais num movimento como o nosso, que muitas vezes foi por espasmos, né? Veio a epidemia do HIV/AIDS e desmobiliza muito o movimento, muitas pessoas morrem, né? Então, eu acho que é muito importante a gente resgatar essas histórias, trazer essa memória à tona para a gente conseguir, né, ter uma leitura dessas questões que muitas vezes não passaram. A violência contra pessoas LGBTs é um tema presente ainda e que vem desse momento e segue Sim. até hoje, né? Uhum. Não, com certeza. E ainda nesse sentido, Renan, tem uma pergunta aqui muito interessante, deixa eu ver de quem que é, do Arnaldo, que fala um pouco. Ele pergunta se você acredita que existem diferenças expressivas no histórico do movimento LGBT, retratados nos documentos históricos com base nesses recortes de raça. Quando a gente fala dessa questão desse apagamento, né, dessa dificuldade, principalmente dessa juventude, entender da onde o movimento partiu, você acha que isso vem principalmente desses documentos históricos e oficiais que não conseguem dar conta dessas diferentes versões da história? Sim, eu acho que em parte vem daí sim. Porque muitas vezes você tem muitos grupos que, não, que têm uma cultura mais oralizada, um acúmulo mais oralizado Uhum, das suas tradições, da sua cultura, e que não está registrado nos documentos históricos, né, de maneira ali escrita, guardada. A preservação de documentos é muito difícil, né? O que a gente tem são acervos pessoais, porque o Estado brasileiro tem muito pouca preocupação com manutenção de acervos e de arquivos. É só você ver que a cada ano você tem um episódio tristíssimo de incêndio, de tragédia, né? Na biblioteca do Museu Nacional, no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, né? Porque é muito pouco cuidado com a nossa história, com a nossa memória, né? Então, esses uhum, rastros, que são os poucos rastros que nós temos muitas vezes, vão se apagando, né? Muitas vezes também você pode fazer entrevistas com as pessoas, mas tem um limite quanto a isso, porque as pessoas também que viveram o começo do movimento já estão com uma idade bem avançada. Então, sim. como que você registra, como você armazena, como você cataloga, como você cuida de um acervo desse? Né? Você precisa ter instituições públicas que tomem esse cuidado, que preservem essa memória, para a gente conseguir fazer essas leituras, inclusive, da história contrapelo. Né? Porque é um pouco isso, cada Uhum, nova geração recoloca outras questões. Então, a questão racial hoje está muito mais colocada do que penta no movimento. uhum, Mas você tinha ali sim. um monte de gente já fazendo essa disputa. Né? E aí hoje chega uma geração mais jovem que está com isso muito mais antenada nessa discussão e que vai buscar essas referências, que vai trazer isso de novo à tona e que vai reivindicar o lugar específico disso. Vai ter encontros nos anos 2000 das lésbicas negras e você começa a Uhum, ter, né, essa reescrita da história. Por isso que é muito bacana a gente conversar da história do movimento, porque ela é uma história que ela é escrita e reescrita a cada momento, uhum, né? E a cada sim. descoberta, né? Então, quando eu estou fazendo pesquisa de arquivo, que eu vou falar com alguém, fazer uma entrevista e ver um fato novo, uma coisa nova, e você vê que aquilo ilumina muita coisa, né? Então, eu acho que a gente tem Uhum, um acervo acumulado, tanto de trabalhos bibliográficos quanto de documentações. A maior parte, para quem tiver interesse, está no acervo da Unicamp, do AEL, que é o Arquivo Edgar Lenhoff, que é um acervo incrível do movimento LGBT, que muita gente doou para lá os acervos privados, mas e uhum, tem um acervo muito legal também na Casa 1, que é uma parceira da All Out, aqui em São Paulo, uhum. e a Casa 1 tem um acervo Bajubá, que também tem coisas incríveis de trabalhos bibliográficos, de documentação, que vale a pena conhecer. Né? Passar uma tarde lá, olhar, consultar esse material é uma coisa muito rica para a gente tomar contato com essa história do movimento. Sim, isso é muito importante. A gente entender da onde a gente partiu para entender como que a gente chegou nesse momento, né, do movimento LGBT. Só lembrando para as pessoas novas que entraram agora, a gente está aqui no All Out falando com Renan Quinalha sobre a história do movimento LGBT no Brasil e na América Latina. E Renan, entendendo, partindo desse ponto da importância da gente entender o nosso passado, da onde a gente parte, uma pergunta um pouco
complexa, mas como que você trouxe um pouco de como essa questão racial, por exemplo, é muito mais colocada hoje, atualmente, em relação ao que era antes. Que outras questões você pode destacar que o movimento LGBT hoje trabalha, conseguiu consolidar, assim, sabe? Além da questão racial, a pauta das mulheres lésbicas, por exemplo, que é uma pauta que a gente vê crescendo nos últimos anos, né? A organização e consolidação desse grupo, de pessoas bissexuais de forma geral. Que avanços você consegue trazer para a gente nesse sentido, né? Para a gente entender como o movimento LGBT está atuando hoje. Uhum. O movimento, eu acho que olhar para a sigla já nos permite visualizar como foi uma mudança profunda desde o começo. Uhum. Porque se a gente olha para a primeira sigla, era Movimento Homossexual Brasileiro, MHB. E hoje nós temos uma sigla que é LGBTI+, enfim, esse é o que se usa pelas redes nacionais do Brasil, mas a gente poderia ainda agregar A, P, enfim, vários outros grupos que reivindicam lugar. A sigla é muito maior em outros países. Mas isso mostra algo que me parece muito fundamental, que é uma diversificação, uma maior pluralidade dentro dessa comunidade LGBT. E, além disso, como a gente estava falando, essa diversidade se manifesta não só em relação à identidade de gênero e à orientação sexual, mas em relação às questões de gênero, de raça, de classe dentro do movimento. A gente conseguiu notar e construir essa consciência de que a comunidade LGBT é muito mais complexa do que parece. Não é um time só, todo mundo igual ao outro, como sendo o outro do heterossexual cisgênero, é tudo que está ali. Não. A gente tem uma diversidade, uma especificidade de cada um desses grupos e das suas demandas. E isso precisa ser respeitado e a representatividade precisa ser considerada, né, que é uma agenda em que a gente tem avançado muito, ainda falta avançar, mas eu acho que a gente tem avançado significativamente. E eu acho que outra frente muito importante que nós avançamos bastante é a frente dos direitos. O movimento, naquele momento, no início, não se falava muito do direito, né? Não tinha essa perspectiva de usar essa gramática do direito para as mudanças sociais. O movimento era contra a ditadura, ali, queria a libertação sexual, não falava direito a alguma coisa, né? O direito é uma linguagem mais contemporânea e nós conseguimos conquistas fundamentais. O movimento aprendeu a lidar com o Estado, a fazer advocacy, a fazer lobby legislativo, né, para conseguir ter mudanças e campanhas também, como a que nós tivemos. A Olaut foi super importante na campanha para doação de sangue recente, né, dos HSHs, dos homens que fazem sexo com os outros homens, que foi julgada agora, mês passado, em maio, no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que a gente tem avanços muito significativos de questões novas que foram surgindo, né, dentro da comunidade, o que mostra só como o movimento LGBT é pulsante e é potente. Não, com certeza. E, Renan, a gente tem várias outras perguntas super interessantes. A Fábia começa a pergunta falando que o Renan é muito lindo e perguntando como é esse trabalho de resgate da memória do movimento LGBT em outros países da América Latina, que tem uma relação diferente com essa questão da memória, né? Que é o que a gente estava falando um pouco antes. Aí ela dá o exemplo do Chile e da Argentina. Sim, agradeço o elogio, Fábia. E a sua questão também é ótima, agradeço a questão também. De fato, a gente tem uma outra relação com a memória nesses países. Eu, no meu mestrado, eu estudei esse tema da justiça de transição na América Latina e eu fui fazer estudo de campo na Argentina e no Uruguai, de conhecer os movimentos sociais de familiares de mortos e desaparecidos da ditadura e como esse movimento de direitos humanos se constituiu nesses lugares. E isso é uma coisa impressionante, né? A gente olha para a Argentina, todo mundo que conhece essa imagem das mães da Praça de Maio, né? Com seus pañuelos brancos na cabeça, com as marchas do silêncio no Uruguai, que levam milhares de pessoas para as ruas em relação aos crimes da ditadura, né? Você tem um acerto de contas com esse período da ditadura que é muito mais avançado do que nós temos no Brasil. É impensável na Argentina se eleger um presidente que seja entusiasta da ditadura.
né? Lá você tem um acordo socialmente criado de mínimo, né? Um consenso mínimo ali civilizatório, que não é possível. Macri, que era um governante de direita argentino, ele nunca pensou em falar bem da ditadura na Argentina, né? E a gente não, a gente conseguiu eleger um candidato que era deputado federal que elogiava a ditadura, que elogiava torturadores e assim por diante. Então, a gente tem uma relação muito mais frouxa com a nossa memória. Nesses outros lugares, dá para encontrar muito mais trabalhos sobre essa questão, né, da homossexualidade no período da ditadura. Tanto que no Brasil se achava que a gente nunca tinha perseguido população LGBT, né? Era uma questão que até, assim, muito recentemente, dos anos 2010, começa em 2010 em diante, isso não tem nem 10 anos, que a gente começa a fazer esse trabalho e que na Comissão da Verdade a gente conseguiu um espaço para escrever essa narrativa oficial, né? Se você olhar para a Argentina, desde que a ditadura acaba, no fim da década de 80, você já tem publicações saindo, você já tem a comunidade homossexual argentina, que é um grupo fundamental dos anos 90, desde o início dos anos 90, pautando essa questão, falando: eu quero saber dos 400 homossexuais desaparecidos. Então, na Argentina se fala de 30 mil desaparecidos, eles falavam são 30.400, porque os 400 são homossexuais, né? E já se criou uma memória LGBT sobre a repressão da ditadura. E aqui no Brasil, não. Nós tivemos uma Comissão da Verdade 30 anos depois do fim da ditadura. Olha como demorou para ter uma comissão. A Argentina fez a CONADEP, que é a comissão deles, em 83. É o primeiro ato do Alfonsín, quando ele assume, o presidente democraticamente eleito pós-ditadura da Argentina, ele faz uma Comissão da Verdade, né? Nós não, demoramos 30 anos. Isso tem a ver com a relação do Brasil com a sua memória, que é muito frouxa, tem relação com o processo de transição no Brasil, que é um processo de transição muito truncado, muito controlado desde cima pelos militares, que tutelaram a democracia brasileira e impediram que a gente pudesse acertar as contas com esse passado. E, infelizmente, a gente vê hoje o que está acontecendo na política nacional brasileira se deve muito pela maneira frouxa como a gente lidou com tudo isso. Sim. Renan, recuperando isso que você está trazendo, novamente da questão da democracia, que é uma coisa que a gente já passou rapidamente antes, qual que para você deveria ser, ou deve ser, o papel do movimento LGBT nesse fortalecimento da democracia atualmente? Assim? Você trouxe muito da importância dos LGBTs entenderem que a gente só tem direitos dentro de um regime democrático, né? Mas de que forma a gente pode atuar para defender e fortalecer essa democracia? Eu acho que, em primeiro lugar, é fundamental a gente ter a consciência e a clareza de que democracia não é a forma natural de convivência humana na Terra. A gente, às vezes, imagina, sobretudo nós da faixa dos 20 e tantos, 30 e tantos anos, uma geração que já chegou no Brasil redemocratizado ali, acha que isso é o horizonte, que é normal as pessoas viverem sob democracia. E não é, né? Não democracia é um tipo de regime político que é minoritário. É minoritário no mundo, é minoritário na história da espécie humana na Terra, né? É um lapso. A democracia, na verdade, é um lapso, um desvio na ordem normal das coisas, porque a ordem normal das coisas, em geral, são relações hierárquicas, relações de poder em que não há participação, não há igualdade, não há cidadania plena para todo mundo. Né? A gente tem um monte de regimes de violação de direitos, isso é comum em vários lugares do mundo até hoje, e a gente tem visto o processo de degradação da democracia por dentro. Então, me parece que é fundamental que nós, LGBTs, tenhamos essa clareza de que democracia exige uma vigilância constante, um engajamento nosso constante e uma participação nossa. E como que se faz isso? Né? Democracia é esse regime da politização permanente, da politização ativa, da cidadania que busca a participação em todo e qualquer espaço. Então, todos nós, todas nós, temos uma obrigação e um dever de estar a todo momento atentos para isso, nos espaços em que nós estamos. Né? Não tem um modo só de construir democracia, porque democracia é o regime também da pluralidade das ideias, das diferentes ideologias conviverem. Então, não há uma só maneira de fazer isso. Mas é super importante que nós tenhamos acordos sobre defesa de liberdades fundamentais, né? De direitos humanos básicos,
né? A liberdade, Uhum. a igualdade, coisas que estão escritas na nossa Constituição. Né? Então, nós temos que defender essa Constituição, nós temos que defender os poderes constituídos. Ah, Renan, mas eu não gosto do STF. Eu também não gosto. Eu também tenho um monte de críticas para o STF. Eu sou do campo do direito e eu escrevo críticas sobre o STF. Mas não pode Uhum. aceitar que pessoas queiram fechar a Suprema Corte de um país, porque não é assim que Sim. funciona. Né? Um Uhum. presidente pode muita coisa, mas não pode tudo. Ele tem os limites da função dele escrita na Constituição. Assim como o legislativo é importante. Ah, Renan, mas eu não gosto dos deputados. Então vota melhor. Ou se candidata e constrói uma candidatura. Isso as pessoas LGBTs precisam fazer pelo Brasil. Né? Nós precisamos de Sim. mais gente LGBT ocupando esses espaços. Né? Como o Vote LGBT e várias outras iniciativas pelo Brasil tem feito, da gente ter mais força dessas candidaturas por todo o país. Porque nós precisamos de mais Uhum. representatividade. Né? Então, a gente vai melhorar a democracia conforme a gente se engajar mais e ajudar mais a manter esse regime de participação política, de abertura, para a gente conseguir consolidar uma democracia que mereça esse nome. Uhum. Não, com certeza. É, e a gente tem uma outra pergunta que interessante, que do John, que ele fala, Renan é um deslumbre. Muitos elogios para o Renan. Renan é maravilhoso mesmo, gente. Obrigado, gente. Eu É, fico como você tímido. enxerga? a, pergun a pergunta é, como você enxerga os direitos LGBTQI+, existente no papel, no livro gigantesco de leis brasileiras, e o direito efetivo, já que na realidade aí o John dá um exemplo de que muitas mulheres trans são brutalmente assassinadas, que raramente buscam as delegacias, pois têm medo de serem duplamente violentadas, né? Qual que é a diferença, então, entre esses direitos que a gente tem no papel e o direito efetivo da população LGBT? Sim, essa é uma pergunta importantíssima. É o John, né, que fez. Isso. É importantíssima, John. E eu diria até mais, a gente não tem ainda nem a lei a favor da população LGBT no Brasil. Né? O que nós Uhum. temos são decisões judiciais que têm nos permitido algum grau de cidadania e de igualdade, mas de uma maneira muito desigual. Isso, os direitos no Brasil, isso não é só para a população LGBT, eles são distribuídos desigualmente, porque o acesso à justiça, o acesso à Constituição e aos benefícios dessas decisões, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, dependem de muitos Uhum. fatores. Né? Para você chegar a exercer um direito, você tem obstáculos enormes, que são obstáculos econômicos, em primeiro lugar. Né? As pessoas não podem pagar por um advogado, as pessoas têm Uhum. obstáculos culturais e de conhecimento, de educação, as pessoas nem sabem muitas vezes que têm o direito reconhecido, tem obstáculos de acesso à justiça, as pessoas não chegam até a justiça porque não sabem como é para chegar lá, tem esse tipo de obstáculos da própria discriminação e do preconceito institucionalizado nesses órgãos, que muitas vezes as pessoas não vão lá porque sabem que vão ser retraumatizadas, maltratadas, se vão para uma delegacia, se vão falar com a polícia. Né? Você tem, então, Uhum. um monte de obstáculos a serem superados que a lei por si não resolve, nem a decisão judicial. Por isso que nós temos uma distância abissal no Brasil entre lei e realidade, ou entre direito e Sim. realidade, em várias razões, né? Em várias camadas. Você tem uma expressão muito comum, e meu campo é esse, é o da sociologia do direito. Eu estudo basicamente isso, como que lei e realidade vivem em permanente desencontro e descompasso no Brasil, para várias Uhum. populações. O direito está sempre correndo atrás da realidade, mas nunca alcança, porque tem esses obstáculos estruturais. Tanto que no Brasil se fala muito que tem lei que pega e lei que não pega. Uhum. Então, É verdade. né, um grupo vulnerável no Brasil, ele tem que lutar muito para conseguir uma decisão judicial, como nós já conseguimos em vários temas LGBTs, mas tem que lutar ainda mais para conseguir efetivar. A mobilização Uhum. para reconhecer formalmente um direito é fundamental, é importantíssima, mas não é o ponto de chegada ao reconhecimento formal do direito. É só um novo ponto de partida para conseguir efetivar esse direito concretamente
sobretudo para a população LGBT mais pobre, fora dos grandes centros urbanos, com menos acesso à educação e à justiça. Então, a gente tem um caminho ainda muito longo para a gente percorrer, para fazer com que o direito que está reconhecido pelo ministro do STF chegue até o guarda da esquina, que vai começar a coibir a LGBTfobia, que vai tratar isso da maneira correta, que vai atender bem e acolher bem uma vítima de LGBTfobia. Então, por isso que essa pergunta é fundamental, porque a conquista dos direitos, ela nunca para. Não chega um momento que conquistamos agora os direitos e tá bom. Não, vai ter que se mobilizar ainda mais. Quem acha que já terminou, que era só isso, não. Né? Vai ter que se mobilizar ainda mais para esses direitos se tornarem realidade. Sim, não, com certeza. E quando você fala dessa dificuldade, dessa efetividade do direito, Renan, eu lembro de uma coisa que aconteceu recentemente, né? Você chegou até a citar a decisão da questão da permissão da doação de sangue, que demorou um mês para o Ministério da Saúde se pronunciar sobre isso, né? De uma decisão que tinha sido colocada pelo STF. Então, se você tem esse próprio delay do entendimento do governo sobre esse direito, imagina isso que você traz, né? Quando segurança, quando o policial vai saber dos direitos da população LGBT. Então, existe um delay muito grande mesmo nesse sentido. Exato, exato. Porque o Estado brasileiro descumpre a ordem do próprio Estado brasileiro. O Ministério da Saúde e a Anvisa estavam dizendo, por nota, por escrito, que eles não iam cumprir a decisão do STF, o que é surreal. Né? E por isso que com a pressão, depois de um mês, eles retrocederam. Agora, você imagina quanto tempo demora para uma pessoa que está fazendo triagem para doação de sangue há 20 anos, perguntando para um homem que chega lá, você teve relação sexual com outro homem nos últimos 12 meses? Ela vai, até você mudar a cabeça dessa pessoa, os procedimentos, né? Isso é uma mudança cultural que atravessa décadas, né? Por isso que o direito ele é importante, porque ele pode nos ajudar a essa disputa. Ele pode acelerar um pouco esse processo. Mas esse processo é, em última instância, algo que precisa se desenrolar na educação, na cultura, e por isso é importante debates como esse, conversas em que a gente possa ir conscientizando e ampliando o conhecimento sobre esses temas, porque é só assim que a gente vai fazer avançar. Não, com certeza. E como você traz, essa exatamente a importância das organizações e do movimento LGBT, né? Nesse caso, por exemplo, isso só foi efetivado pelo Ministério da Saúde por causa dessa pressão, né? Se não houvesse essa movimentação do movimento LGBT, provavelmente o Ministério da Saúde teria deixado para lá. Por isso que é importante a gente estar pautando a história do movimento LGBT, né? Para a gente entender que quando a gente está em coletivo, as coisas andam, com dificuldades, que a gente sabe que tem muitas, mas andam. Agora, Renan, já encaminhando para a última pergunta, a gente entendendo de onde a gente parte, como a gente está atuando, para onde que a gente vai daqui em diante, né? Como que a gente caminha enquanto movimento LGBT? Tem até uma pergunta relacionada a isso do Nico, que Nico pergunta: qual é o caminho para todas as nações alcançarem um nível igual de direitos e proteção, né? O que a gente pode fazer daqui em diante e como a gente pode pensar esse movimento LGBT daqui para frente, né, do futuro, para conseguir pautar esse nível de igualdade de direitos e proteção? Olha, eu sou muito esperançoso, Vicky, com a luta do movimento LGBT. Eu não diria otimista, porque hoje em dia ser otimista parece muita ingenuidade, né? Com esse caos que está o país e que está essa pandemia e tudo mais. Mas eu sou, e acho que a história nos ajuda a ter essa visão, uma visão mais serena também. Porque quando a gente olha para a história, a gente vê que a gente tem altos e baixos, a gente tem, às vezes, ciclos de momentos de crescimento do conservadorismo e depois ciclos de afirmação de igualdade de direitos. A história ela é muito dinâmica e ela não é linear, que a gente vai chegando na realização da liberdade, da igualdade progressivamente. E a gente já sabe isso, que é com trancos e barrancos, né, que a gente vai avançando no Brasil. Mas o movimento, se a gente olha para essa história tão recente, né, se a gente toma como marco histórico, nós estamos falando de 50 anos. 50 anos do ponto de vista da história é quase nada.
né? Imagine que a gente, em 50 anos, mudou o padrão de família que em 2000 anos a humanidade construiu. Né? Olha a diferença de Sim, proporção. é verdade. Né? Olha como a gente conseguiu mudar mentalidades e reconhecer esse direito em vários lugares do mundo. Né? E conseguiu ter mais representatividade, cidadania, inclusão, né? E espaços ocupados por pessoas LGBTs nesse período tão curto. O Brasil saiu de uma ditadura em 1985, 88, uma Constituição nova. Nós estamos falando um pouco mais de 30 anos. Né? É muito pouco tempo para isso acontecer. 30, 40 anos, enfim. Não sou muito bom na matemática. Mas é uma coisa que tem um processo gradativo de acúmulo que a gente vê, que não é linear, mas que a gente tem conquistas muito importantes. Agora, é evidente que a gente tem uma tarefa, né, que é de vigilância em relação à democracia que nós falamos, de vigilância em relação aos direitos conquistados. Não podemos aceitar retrocessos, né? Não há possibilidade das pessoas LGBTs cederem dos seus desejos, das suas identidades, voltarem para os armários. Né? Isso não está posto. A gente chegou a um momento em que a gente conquistou espaços na sociedade que não dá mais para voltar e que eu acho que nenhum governo conservador consegue também botar as pessoas para dentro dos armários de novo. Né? Nesse sentido que eu digo que eu sou esperançoso, porque eu acho que tem linhas que já foram cruzadas. E tem certas linhas que não é só um governo que faz voltar para trás. Né? A gente tem... É evidente que um governo faz grandes estragos em políticas públicas, que faz grandes estragos do ponto de vista do debate público, que às vezes é desqualificado, a gente não consegue debater os temas importantes que a gente merece debater e precisa, mas a gente conseguiu conquistar muitas coisas e a representatividade, a força LGBT se espraiou para diferentes áreas. Né? A gente olha a cultura LGBT, como ela pulsa hoje, como ela é consumida por pessoas de fora. Né? A gente olha para a parada do orgulho LGBT, que é o maior ato do mundo todo de orgulho LGBT que tem na cidade de São Paulo, e tem centenas de paradas por outras cidades desse país. A gente olha a maneira como cantores, cantoras LGBTs têm ocupado cada vez mais espaço, mesmo na indústria cultural, como publicações LGBTs, debates como esses têm acontecido de modo cada vez mais forte, cada vez mais publicações, como as que você faz, outras pessoas publicam revistas, conteúdos de rede social, né? ONGs como o Loud, enfim. A gente tem uma diversidade, uma pluralidade extremamente potente, extremamente diversa do que é esse ativismo LGBT hoje, e a gente certamente vai ter uma perspectiva de futuro que me traz muita esperança por conta disso. Né? Não acho que é uma leitura ingênua da história, mas é uma leitura do que a gente avançou até agora. Não vejo como possa ser diferente nesse futuro. Não, com certeza. E eu acho que com essa mensagem positiva que a gente encerra, eu sei que o mês do orgulho está sendo muito complicado, então eu acho interessante a gente terminar num tom mais positivo mesmo, de esperança de que o movimento LGBT continue existindo, resistindo e caminhando para esses avanços. Renan, queria agradecer novamente muitíssimo você ter aceitado o convite para estar falando aqui com a gente hoje. Tiveram várias outras perguntas que a gente precisaria de muitas outras lives para falar, porque realmente é um tema super importante. Então, em nome da UALT, queria te agradecer de verdade assim, a sua disponibilidade. Queria falar para todo mundo também acompanhar o trabalho do Renan aqui nas redes. Renan, tem um site também, né? renanquinalha.com. Isso, tem informações lá, textos, enfim, tenho disponibilizado aos pouquinhos as coisas lá, mas deem uma olhada. Exatamente, exatamente.